Olá, internautas, olá, parceiros de imagem. Hoje, mantendo a tradição das entrevistas em nosso canal, vamos conversar com o Fernando da Maraú Filmes, uma das produtoras independentes brasileiras de maior responsabilidade na questão ambiental, porque ela é, inclusive, localizada no coração do Brasil hoje, que é o Pará e que é Belém, tá certo? Então, as imagens de Belém, as imagens dessa Amazônia, são imagens hoje que interessam ao mundo inteiro. E o Fernando e a Maraú têm um acervo importante que ele vai contar um pouco para a gente como é que ele foi formado, um pouco da trajetória da Maraú, como é que é o jogo que a Maraú teve que jogar durante esse tempo que ela existe, para poder abrir essa picada nessa selva, né? E também contar um pouco para a gente do que vem agora, tá certo? Que é importante ter o que eles têm no acervo e importante o que eles estão fazendo. Então é isso aí, Fernando. Tudo bem? Conta um pouco para a gente da trajetória da Maraú. Bom, é muito legal poder participar aqui desse processo. Eu acho que é fundamental na produção audiovisual que a gente trabalhe com bancos, né? Acho que acho que no Brasil ainda não tem tanto essa prática como a gente tem em outros países, em outras produções, seja de imagem que se chama de arquivo antigos ou imagem, né? Às vezes é muito mais barato, muito mais prático você pegar, acessar um banco do que você deslocar uma equipe, fazer uma produção. Então, eu acho que isso é uma ferramenta que é muito importante, que às vezes a gente ainda não tem vamos dizer assim, tanto uso dela. A Maraú é uma produtora, como você falou, baseada em Belém do Pará, né? A gente sempre entendeu que a gente estava num lugar estratégico do mundo, né, na Amazônia, mas que a gente queria contar histórias que não ficassem restritas somente ao local, né? A gente queria produzir conteúdos que fossem tanto de forma de qualidade, quanto de narrativa, quanto de formato, que pudesse atingir outros públicos. A nossa primeira série chama Sabores da Floresta, é uma série sobre cultura alimentar, gastronomia, apresentada por um chefe paraense, que é o Thiago Castanho. Então essa série, por exemplo, permitiu que a gente viajasse por 2 estados da Amazônia, Pará, do Amazonas, e foi uma coisa que a gente gostava muito, que era fazer programa a respeito de comida, de estilo de vida, né? E ao mesmo tempo fosse com as comunidades, já que o formato do programa era um aprendizado, um conhecimento tradicional dessas comunidades. Então, nessa jornada, a gente acessou muitos rios, produção de farinha, pesca de peixe, coleta de frutas. Então, tudo isso gerou um material, por exemplo, que a gente teve um evento aqui que foi um encontro de presidentes, e na qual foi proposto um jantar imersivo, né? Foi da Presidência da República do Brasil e vários presidentes de outros países. Cada vez que era servido um prato, era apresentado esse ingrediente numa projeção. Nossa, que barato! E o banco de imagens foi do nosso banco de imagem, né? Olha só. E aí teve essa questão, por exemplo, de um uso bem não usual, assim, não foi para uma série, para um longa, né, para uma publicidade, um institucional, mas foi, por exemplo, para uma coisa para além, com todas as possibilidades que o audiovisual tem. Então, isso. E nós depois, nesse mesmo ano, 2020, que a gente lançou a Maraú de 2015, e aí foi primeiro em médias, em curtas, edital de desenvolvimento, e aí a gente conseguiu emplacar esse longa e essa série estreando em 2020. O nosso longa é O Reflexo do Lago, um filme que estreou na Panorama em Berlim, que é um filme já mais de um aspecto de questões sociais, né, de questões ambientais e sociais, na qual a gente foi até comunidades no Lago da Hidrelétrica de Tucuruí. Então a gente também tem esse material ligado a esses grandes projetos, que é uma outra pegada, uma outra linha. Um ativo importante também que a gente tem. Então a Maraú, ela tem essa coisa de fazer essa coisa de um estilo de vida e tudo, mas a gente, né, está dentro de um território que tem várias questões, então a gente não tem como também não discutir isso em alguns dos nossos projetos. Então a gente equilibra em projetos, né, que tem essa pegada mais crítica e outros que tem essa questão mais de divulgar mesmo, né, a nossa cultura, a nossa música. A gente tem muita coisa ligada à manifestação musical. Vocês têm muita... A gente também fez há muito tempo um curta do Sírio, mas todo ano a gente filma o Sírio. A gente produziu recente material para uma grande produção brasileira. Também precisamos gravar no Sírio,
subsídio. Então, mas a gente também executa esse trabalho de serviço de produção também, né? Sob demanda. Mas muitas vezes, algumas outras produtoras, alguns outros parceiros vão me falar, Fernando, quero uma imagem de comunidade ribeirinha no final do dia, no pôr do sol. E a gente tinha, e isso fechou, por exemplo, a cena final que essa produção, esse produtor precisava. Olha então, só, acho é isso aí. É isso aí que banco ajuda. Tá certo? Uma produtora ajuda a outra com essas coisas. Eu até enxergo que o banco da imagem, é claro, ele é uma monetização, ele é um projeto que, enfim, tem questões financeiras, mas eu acho que também ele é uma vitrine para a gente poder abrir, às vezes, outros negócios, que é muito difícil estar todo o banco ali. Então a gente vai escolher, vai ter uma seleção, uma curadoria, mas muitas vezes acho que ela funciona também um pouco como esse cartão de visita, né? A gente sempre, na trajetória da Marol, sempre focou muito em tentar uma qualidade visual muito grande nas nossas produções, né, no nosso material. Isso é uma preocupação em todas as nossas... E isso sim é uma preocupação que que a gente tem que ter como banco, né? O banco de imagens da produção independente brasileira. Então a gente está com esse cuidado. Cada uma que entra, vamos escolher as suas melhores imagens e tal. E tem que ter uma qualidade técnica mínima, que em todas a gente está exigindo e que dá certo, porque aí uma pode ajudar a outra, porque ninguém vai construir uma obra audiovisual com essa muita defasagem técnica, tá certo? E ela é uma cooperativa, né? Eu acredito agora, o banco, né? Eu acredito agora que o interesse com relação a Belém e ao Pará, especificamente, vai crescer muito em função da COP, né? E dessa Conferência do Clima. Então, nós vamos ter muita pesquisa em cima de imagens daí, né? Então, nós vamos, por exemplo, vamos nos esforçar agora de fazer um planejamento para o futuro próximo, que é perto, tá certo? Da gente ter imagens de vocês, do acervo de vocês, para municiar essas outras gravações que virão. Está lançando a segunda temporada do Sabores da Floresta, que essa série já foi uma segunda temporada, pelo canal Futura, né, onde a gente foi para outros territórios, outras experiências comunitárias. Fizemos uma série já não focada exatamente na Amazônia, mas mais geral de bares, que chama Bar Brasil, onde a gente foi no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Tem uma série só sobre rios na Amazônia e uma lideranças indígenas femininas. Então, eu acho que a gente vai estar indo para outros territórios e também vai poder pegar essa parte, por exemplo, né, voltada à questão indígena, que a gente ainda não tem tanto aqui, né? Então, acho que a gente tem no próximo ano já uma novas possibilidades também de banco de imagem. Você já tem a questão da gastronomia. Essa coisa da gastronomia paraense é um negócio espetacular. Então é bom, você acha que já tem, né? Mas é bom a gente já subir para o banco algumas coisas, pratos, por exemplo, né? O peixe, essa caldeirada que você reza, aí, né? Você tem que chegar e rezar por ela existir. Exatamente. Adoro aquilo. Mas, enfim, é importante a gente já ter isso na mão, porque vão procurar, viu, Fernando, agora? Não, com certeza. O ano da COP em Belém, né? Com certeza vai ser muito movimentado, mas a gente está, obviamente, aberto a parcerias, enfim, a entender muito como esse mercado vai funcionar do nosso lado daqui. Mas você falou tudo. Na verdade, hoje, realmente, Belém está sendo muito um centro de turismo, de gastronomia, de cultura. E a cidade tem esse potencial, né? O território do Pará como um todo, né? Que a gente tem aqui, como eu falei, você vai desde grandes conflitos agora a você ter um Alter do Chão, uma Ilha de Marajó. Então, visualmente falando, você tem muitas opções, né? E tem pouca coisa que se conhece iconicamente também, porque é interessante, né? Porque é igual Rio de Janeiro, Estado e o Rio de Janeiro. Aí é bem assim, tem o Pará, que é a Amazônia, forte, pulsante, o caramba, e tem o Pará, e tem o Belém. Belém é uma coisa à parte, é interessante, né? Ela tem coisas que todo mundo... O que aconteceu com a gente também, assim, como a gente tem na Maraú, uma das áreas de negócio é trabalhar com algumas organizações não governamentais da área ambiental, numa forma de impacto, hoje a gente consegue executar projetos com valor menor, por uma questão de causa. A gente também tem acesso a muitas reservas, comunidades, então a gente tem
trabalho desde o início, a gente sempre focou muito nessa necessidade de trazer essa nossa expertise narrativa fotográfica para alguns projetos da área ambiental. E isso também ajuda a gente a acessar esses lugares que às vezes são mais difíceis também. Então é uma coisa que a gente tem também aqui, espécies nativas de árvore, algumas áreas mesmo de preservação que a gente consegue acessar. Olha, maravilha. Olha, basicamente, eu acho que vocês são, quer dizer, uma das produtoras mais bem organizadas recentemente, que pode ter, na sua planilha de receita, lá uma rubrica que é monetização de acervo, porque tem uma necessidade e vocês têm que ter um entendimento. A questão é a questão cultural, né, das produtoras. Elas trabalham pouco com acervo e deixam para fazer a pesquisa no final. Aí é uma correria. E aí cai no Getty Image. Tá certo? Cai numa coisa, né? Porque aí não tem tempo, então tem que achar. E o que é importante é que a pesquisa entre também na pesquisa de imagens, e claro, evidente, entre junto no início de obra, porque ela vai te facilitar o roteiro, mas vocês têm esse entendimento sobre o que dá para fazer com a cauda longa, né? Sim, sim. Dá para vocês tirarem mais. Desde o início do nosso plano de negócio, sempre foi muito claro que se a gente tivesse que fazer ir para um lugar que às vezes não fosse tão vantajoso naquele momento financeiramente, mas permitisse que a gente começasse a montar um banco, a gente iria. E a gente fez isso e, enfim, de uma maneira geral, continua fazendo. Às vezes a gente faz aquele lugar, é um lugar que vai gerar algum produto no final, enfim. Então a gente... que é importante documentar aquilo lá. Não está no roteiro, mas aquele encontro de Rio ali é uma coisa importante. Ninguém vai querer aquilo, né? Aquilo vai ser usado de alguma forma. Mas, enfim, era isso, tá certo? Muito obrigado por você conversar com a gente, porque mostrar você e mostrar o que vocês fizeram e estão fazendo é importante para toda essa comunidade que trabalha no Imagem, tá bom? No banco. Tá ótimo, e sigam Imagem no Instagram, acessem no Araú. Estamos aí para poder fazer essa troca. Tá bom, maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado.